E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nossa aula será sobre geografia dos conflitos. Então, basicamente, nós iremos falar sobre alguns conflitos em escala mundial, certo? Pessoal, o que leva um país a entrar em conflito com outro? Questões econômicas, políticas, religiosas, étnicas e culturais podem levar a um conflito? Se a sua resposta é sim, você está correto. Muitos desses conflitos vão ter motivações distintas ou mais de uma motivação, certo? Mas, no geral, esses 5 itens que foram citados inicialmente são alguns dos principais motivadores para os conflitos internacionais, certo? Outro detalhe. Em geografia, nós aprofundamos mais os conflitos contemporâneos, certo? Os conflitos contemporâneos, que aí a gente vai fazer um recorte temporal que vai dar do final da Guerra Fria, certo? Até a atualidade. Outro ponto importante. Alguns desses conflitos, eles são anteriores a esse período. E aí eles vão ser trabalhados também a origem, né, do conflito. Então a gente não vai se ater, por exemplo, a falar do conflito apenas a partir de 1990. Nós vamos conhecer um pouco antes, mas o foco da geografia vai ser as alterações promovidas a partir da chamada nova ordem mundial, certo? O surgimento dessa nova ordem mundial. Beleza? Até aí tudo bem? Ok. Pessoal, para falar sobre esse tema, conflitos mundiais, a gente vai visitar um momento histórico, né? Quem nunca ouviu falar sobre o 11 de setembro? 11 de setembro de 2001 aconteceu o maior atentado, né, terrorista em território norte-americano, que foi a queda das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center, em Nova York. Pessoal, na verdade foi um ataque coordenado onde o foco era atingir os principais pontos, né, que tornavam os Estados Unidos a grande potência mundial, né? Seriam locais que mostravam esse poder norte-americano. E aí os alvos eram os principais: o Pentágono, coração militar dos Estados Unidos; a Casa Branca, coração político dos Estados Unidos; e o World Trade Center, as Torres Gêmeas, que era o coração financeiro do país, certo? Então esse atentado, coordenado pela Al-Qaeda, um grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden, né, acabou atingindo a maior nação, a mais poderosa nação da atualidade, os Estados Unidos. Pessoal, depois desse atentado, o que é que acontece? Na época, George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos, certo? E ele assume uma postura que ficou conhecida como Doutrina Bush. Pessoal, criou-se até como é que eu posso colocar? Um slogan, né, desse momento dos Estados Unidos, que era a chamada Guerra ao Terror, né? Então a doutrina Bush, ela se destacou por essa chamada Guerra ao Terror, que era meio que ações preventivas para que não viesse a ocorrer um outro atentado no país, certo? Então, a ideia da Guerra ao Terror seria essa intervenção, que era uma questão ideológica, diplomática, que não era muito diplomática, né? Político-diplomática, enfim. E aí, dentro desse contexto, Bush ele indicou um grupo de países que seriam chamados o chamado eixo do mal. Ou seja, países em que os Estados Unidos precisariam olhar com um olhar mais intimidador, certo? Que eram 3 inicialmente: Irã, Iraque e Coreia do Norte, certo? Esses 3 países eram o chamado eixo do mal. Por que, pessoal, esses países receberam esse nome? Eles eram acusados pelos Estados Unidos de estarem produzindo armas nucleares, certo? Armas que colocariam em risco a vida da população dos Estados Unidos e, quiçá, da população mundial. Pronto.
Então nós temos agora um eixo do mal, alvos, né, que deveriam ser contidos. Pessoal, partindo disso, a gente vai iniciar o primeiro conflito mundial, certo? Vamos falar sobre um conflito envolvendo dois desses países que estão no eixo do mal. Estados Unidos não, calma. Irã e Iraque, certo? Então a gente vai falar de um conflito entre os dois. Ou seja, não tem os Estados Unidos diretamente envolvido por enquanto. Então vamos conhecer um pouquinho como foi esse conflito entre Irã e Iraque. Então, pessoal, em 1979, um movimento islâmico xiita, liderado pelo Ayatollah Khomeini, ele acaba derrubando o governo dos Shahs, né? Era uma monarquia liderada pelos Shahs, que acaba saindo do poder e dando lugar a esse grupo xiita, que adota uma teocracia como modo de governo, certo? Então o Irã passa a ser uma teocracia, onde não há separação entre religião e governo, certo? O Alcorão seria o guia, né? Então os princípios do Alcorão seriam utilizados para governar o país. Esse período, esse movimento, passou a ser chamado de Revolução Iraniana. Professor, e onde é que entra o Iraque nessa história? Na época, quem governava o país era Saddam Hussein. E temendo o avanço das ideias fundamentalistas islâmicas dos xiitas, certo? E que essas ideias elas chegassem à população xiita do Iraque, o Saddam Hussein ele decidiu invadir o Irã, certo? Quem é que apoiou o Saddam Hussein? Quem é que apoiou o Iraque? Os Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos era aliado do Iraque. Por quê? Porque os Estados Unidos era inimigo declarado do Irã. Por quê, pessoal? Porque o governo que havia assumido o poder no Irã naquele momento era um governo anti-mundo ocidental, certo? Anti-Estados Unidos. Beleza? Pronto. E aí, com essa invasão, o Iraque decidiu reivindicar alguns tratados que haviam sido assinados anteriormente. Não só reivindicar, mas quebrar esses tratados, né? Entre eles, um que era a posse do canal de Saud al-Arab, certo? Esse canal ele estava sendo partilhado entre o Irã e o Iraque e foi assinado um acordo em 1975, certo? 4 anos antes de haver a Revolução Iraniana. Então, o Iraque reivindicou a posse desse canal de forma unilateral, certo? E não mais um tratado pacífico entre os dois países. Esse conflito, né, teve uma quantidade de mortes enorme, acabou em 1988, certo? E vamos ver qual foi o saldo dessa guerra. Vamos lá. Deixou um saldo de aproximadamente 1 milhão de mortos e 1,7 milhão de feridos. Segundo estimativas, a guerra representou um prejuízo de mais de 500 bilhões de dólares, tanto em termos de infraestrutura, quanto em perdas de venda de petróleo, né? Já que nós estamos falando de dois países que são extremamente ricos em reservas de petróleo. Ok, pessoal? Isso é o conflito entre Irã e Iraque, certo? Agora a gente vai partir para um outro conflito que tem o Iraque como protagonista, certo? Só que agora o conflito não é mais com o Irã, é com o Kuwait. Então, pessoal, o conflito entre Iraque e o Kuwait, né, ficou conhecido como Guerra do Golfo. Ele iniciou-se em agosto de 1990, quando Saddam Hussein, que governava o Iraque, acusou o Kuwait de estar vendendo petróleo abaixo do preço de mercado. E também envolvia questões territoriais, certo? Em relação à fronteira entre os dois países. Em virtude disso, o Iraque ataca, né, invade o Kuwait. Pessoal, e a comunidade internacional? E a ONU? Né? E o Conselho de Segurança? Ocorreu uma reunião urgente do Conselho de Segurança, na qual foi aprovada a intervenção da ONU nesse conflito. Formou-se uma coalizão.
essa coalizão era liderada pelos Estados Unidos, certo? Para intervir no conflito entre os dois países. O que foi que aconteceu? O Iraque passou a ser bombardeado por essa força de coalizão. E Saddam Hussein acabou desistindo, acabou retirando o seu exército em fevereiro daquele mesmo ano, certo? No caso, a coalizão ela entrou em ação em 1991, certo? O conflito começa em agosto de 1990, a coalizão ela entra em ação em 1991 e em fevereiro o Saddam Hussein ele retira as tropas do Kuwait. Pessoal, em 2003, né, o Iraque ele vai entrar de novo num conflito. Dessa vez, ele é acusado pelos Estados Unidos de dar proteção, certo, aos terroristas que praticaram o atentado do 11 de setembro. E aí, além disso, ele é acusado de estar produzindo armas de destruição em massa. Com essa acusação, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é acionado, certo? E há todo um debate a respeito do fato de Saddam Hussein, né, do Iraque, estar produzindo essas armas de destruição em massa. A ONU envia agentes para fazer fiscalização na região, né, com a autorização de Saddam Hussein, algumas vezes. Mas, mesmo com a não autorização do Conselho de Segurança, houve o veto, não foi autorizada a invasão, ou seja, diferente da primeira Guerra do Golfo, que a ONU, né, autorizou a formação dessa coalizão, nesse momento, em 2003, não houve autorização, certo? Houve o veto. Mas os Estados Unidos, mesmo assim, decidiu invadir o Iraque. E esse período ficou conhecido como Segunda Guerra do Golfo, certo? Pessoal, mesmo depois da invasão, de todo aquele conflito, não foi encontrada nenhuma arma de destruição em massa, certo? Em 2011, sob o comando já de Barack Obama, houve a retirada do exército dos Estados Unidos, certo? Porque o exército ficou lá durante um período para tentar estabilizar o país, certo? Tentar, entre aspas. Porque a gente sabe muito bem que o real motivo dos Estados Unidos estar empreendendo todas essas ações preventivas é um pouco diferente do que realmente eles querem passar, né? Existe um interesse econômico aí por trás dessas invasões, certo? Pessoal, em 2011 começa a retirada do exército americano da região, ou seja, ordena-se o fim da ocupação militar. Em 2014 é uma necessidade de intervenção na região novamente. Por quê? Um grupo, né, terrorista começa a aflorar na região, né, o ISIS, ou mais conhecido como Estado Islâmico, com sede principalmente no Iraque e na Síria, certo? Então há uma intervenção na região para que esse grupo ele não viesse a causar grandes atentados terroristas, né? Foi um período de muito temor, né? Porque esse grupo ele estava ameaçando, né, não só os Estados Unidos, mas o mundo ocidental principalmente. Ainda na mesma região, nós iremos falar sobre os conflitos do Afeganistão. Iniciamos em dezembro de 1979, quando acontece a invasão do Afeganistão pelas forças militares da União Soviética, certo? Eles passaram lá cerca de 10 anos. É claro que houve o surgimento de muitas guerrilhas contra essa ocupação soviética, mas o poder militar dos soviéticos era muito superior e, consequentemente, os afegãos não conseguiram expulsá-los. A saída deles acontece no momento que a União Soviética já está extremamente fragilizada, certo? Qual era o objetivo da União Soviética com essa invasão? Primeiro, impedir a expansão do radicalismo islâmico na região, além de implantar o seu sistema, né, o socialismo no país. Outro objetivo, ter acesso ao Oceano Índico, certo? Era um grande desejo da União Soviética. Pessoal, com a saída dos soviéticos, depois de muitas guerras civis, em 1996, assume o poder
um governo que ficou conhecido como os talibãs, certo? Quem eram os talibãs? Estudantes educados em escolas rurais, religiosas rurais, implantadas, e eles acabaram, na verdade, implantando um Estado purista que tinha o Alcorão como guia, certo? Então eles governavam de acordo com a interpretação própria do Alcorão, ok? Pessoal, esse grupo introduziu um conjunto de mudanças socioculturais que foram duramente criticados durante todo o período de governo dos talibãs, certo? Entre essas mudanças socioculturais estava, por exemplo, a proibição da mulher de ter emprego, de ingressar em escolas e universidades, ok? Sabendo disso, nós temos o primeiro conflito ali, né, com a União Soviética. Agora vem a questão de 2011. 2011 não, volta. 2001. 11 de setembro de 2001, atentado terrorista. Então, pessoal, depois do 11 de setembro, né, como a gente já falou, quem assumiu a autoria do atentado foi a Al-Qaeda, que significa base, certo? E qual era a base da Al-Qaeda? Onde era a base da Al-Qaeda? No Afeganistão. Então, o governo norte-americano, né, com aquela política de guerra ao terror, decide invadir o país na tentativa de derrubar o governo talibã, certo? Pessoal, eles bombardearam o país, bombardearam as principais bases desse governo talibã com o objetivo de capturar quem? Osama Bin Laden, certo? Que era o principal nome da Al-Qaeda. Mesmo encontrando Osama Bin Laden em 2011 no Paquistão, o exército norte-americano permanece no Afeganistão, certo? Já no governo de Barack Obama, que foi quando houve a captura do Osama Bin Laden, certo? O presidente ele decidiu começar a retirar o exército de forma gradual, certo? Pronto. Só que o resultado no país já tinha sido feito. Nós tínhamos várias mortes de civis afegãs, destruição de vários setores e infraestrutura do país. Então nós tínhamos um país destruído, certo? Depois de tantos conflitos, né? Desde 1979 até 2011, que é quando começa a ser retirado o exército norte-americano do país, certo? Então, pessoal, em 2014 a OTAN, né, ela retira o exército do país e as forças nacionais, a partir de 2015, as forças nacionais do Afeganistão, elas passam a cuidar da segurança nacional, certo? Só que aí não podemos esquecer que logo depois vem o Estado Islâmico, certo? E bagunça tudo e o Afeganistão passa a ser um novo alvo, ok? Pois é, pessoal, são muitos conflitos, né? Então, nas próximas aulas nós iremos falar sobre Primavera Árabe, certo? E alguns outros conflitos importantes que precisamos conhecer para nos darmos bem nas avaliações que estão por vir, certo? Então, cheiro no coração e até a próxima.